Pode abrir a sua Bíblia em Lucas, nosso médico Lucas. Lucas capítulo 14. O Senhor diz assim, Lucas 14. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me dê por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me dê por escusado. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isso a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está, como o ordenastes, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Querido Espírito Santo, nós iremos a Tua palavra, pedimos que você possa falar de maneira profunda conosco. Repreende todo roubador da semente e que a nossa mente esteja presa e cativa a Tua voz, para que todos que estão aqui, que vão entrar, sejam transformados pelo poder da Tua palavra e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu vinha conversando no carro com o nosso diácono Valmir, que está parecendo aqueles Mohamed, sem o bigode, só com a barba. Eu gosto disso. E eu fico muito feliz porque eu disse para ele: poxa, eu estou com muito sono. Ele: eu também. De tarde não é brinquedo não, a gente que prega, que tem reunião, que tudo. Mas é assim que Deus faz. Irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Lucas, conta uma história sobre a ceia. É até forte, quando nós lemos no final, que diz que nenhum dos homens que eu convidei provará a minha ceia. Isso me preocupa, porque o ápice do evangelho é as bodas do cordeiro. Quando você vê os diáconos distribuindo a ceia, e nós ceamos, a ceia é um momento de comunhão, momento de anunciar que Ele vem, momento de relembrar, de memória, enfim. Mas nas bodas do cordeiro vai ter uma grande mesa, nós estaremos sentados e o próprio Cristo é que vai nos entregar a ceia. E o que nós estamos aqui correndo, como diz o apóstolo São Paulo, é uma caminhada para guardar a nossa coroa de salvação, para vivermos eternamente com o Senhor. Então, quando começa a estudar essa história, essa parábola deste homem que toma uma atitude trágica, eu fico preocupado, porque parece um tanto neurótico a atitude desse rapaz. Um camarada faz um convite, as pessoas dizem que não pode ir, e ele fica revoltado. Eu fico até preocupado. Ele ficou aborrecidíssimo. Eu não quero conta, vai chamar o povo da rua, e o servo diz: já está cheia a casa, está faltando gente. Ele vai pelos becos e caminhos valados e traga até encher. No primeiro momento que eu leio isso, que eu estudo isso, eu fico preocupado. Que revolta é essa? Tolerância zero. Ou seja, você me convida para ir na sua casa almoçar, jantar ou tomar café. E digo: pô, irmão, está certo, mas eu não vou poder porque eu tenho uma reunião em tal lugar, eu tenho que ministrar, eu esqueci. Bispo, nunca mais vem aqui. Como é que pode? Marca um negócio com ele e ele não pode vir. Nunca mais eu chamo. Fiquei de mal. O que é isso? No primeiro momento eu tive essa impressão. Um sujeito que fica revoltado porque o povo não vai na casa dele. Um dia um irmão chegou para um outro irmão desse ministério. Disse assim: ó, irmão, Deus colocou no meu coração para lhe dar carona. O irmão está sem carro, eu vou levar você em casa. O irmão disse: que bênção. O irmão começou a levar. Mas um outro dia, um outro irmão queria também dar carona para aquele irmão. Aí o irmão chamou e disse: bora que eu te levo.
Aí o primeiro irmão que se propôs a sempre estar levando de carro disse: como pode, irmão? Deus coloca no meu coração um projeto para te levar para casa e você quebra o nosso voto. Eu disse: meu irmão, eu também posso ir com outro. Porque tem gente que é possessiva, né? Só quer que a coisa seja com ele. Não, porque o bispo tomou café na casa do irmão A. Não foi na minha casa. Irmão, esse tempo já passou, irmão. Não existe. Isso é tempo de quando nós éramos meninos. Isso quando eu era pequeno, que eu brincava, e aí eu ficava de escola só com acarajé, chicotinho queimado. Isso acabou, irmão. Paulo disse: nós somos agora pessoas maduras no Evangelho. O Senhor, Ele não vai voltar. Ele está voltando. Então esse homem tem esse momento de crise dele, porque Jesus Cristo era amigo da sinagoga. Jesus Cristo era amigo dos rabinos nesse primeiro momento. Quando ele sai de ser batizado por Yohanan, Ramatebile e João Batista, a Bíblia diz que todos começaram a convidar ele para ir nas sinagogas, e ele abria o rolo de Isaías, ele ministrava, ele exortava, ele disciplinava, e ele consolava. Ele ficou muito bem quisto, todo mundo convidava para ouvir, porque agradava o coração dos homens. Mas quando começa a observar Jesus Cristo sendo amigo deste povo, um dia também ele foi convidado, porque ele andava muito nas sinagogas, mas ele operava os maiores milagres no momento de comunhão, do partir do pão, na celebração da ceia. A Bíblia diz que o Senhor entrou um determinado momento numa sinagoga, e ele percebe que tinha uma mulher enferma, que estava corcunda, tinha 18 anos de enfermidade, e ele é a cura, o nome dele é Rofenha, o Deus que cura, o Deus que sara, e o Deus também que sanda. Quando a doença bate com Jesus, ele cura. Quando a depressão chega, ele traz ânimo. Quando o problema chega, ele resolve, porque ele é o Senhor da história. Então a Bíblia diz que ele vê naquela mulher ali, ele vai lá e cura aquela mulher. E a mulher se endireita toda, para de ser uma mulher corcunda, envergada, e começa na posição vertical, e ela sai glorificando ao Rei dos Reis. E o Senhor Jesus, eu creio que ele ficou com uma expectativa dos rabinos, do chefe da sinagoga, e todos parabenizarem ele, porque ele operou milagres em nome do Eterno. Mas aconteceu algo totalmente averso e diferente daquilo. O rabino tomou a palavra e começou a exortar Jesus na frente de todos. E disse: vocês bem sabem na nossa igreja, esse irmão pregador chegou aqui hoje, mas vocês sabem que existe 6 dias na semana, e você venha de segunda a sexta para ser curado, mas sábado não venha não. Se tiver com AIDS, com câncer, com qualquer coisa no seu corpo de enfermidade, não venha. Venha só no dia que é para ser curado. E aquilo chocou. Criou um maior desconforto para todos ali. Então o Senhor esperava que ele fosse ser reconhecido, que ele seria o enviado. E ele ficou quieto. O Senhor olhou a posição dos rabinos, que eram seus amigos, que recebiam bem, e de repente o rabino toma a palavra e o exorta na frente de todos. E o povo não tinha vergonha de exortar não, irmão. Então o que foi que eles fizeram? Os rabinos, os fariseus prepararam o mesmo cenário. Convidou Jesus para ir na casa do fariseu. Pegou a mesa, preparou uma ceia. Pegou um homem hidrópico, colocou sentado na mesa. Convidou Jesus para fazer parte da mesa para comer e esperou ver o que Jesus faria. Primeiro que este homem hidrópico, a hidropia, é uma retenção de líquidos no organismo. O sujeito retém líquido, ele é causado pela contaminação de um peixe, bactéria do peixe, e leva à morte. Então aquele homem estava sentado ali à mesa, Jesus chega, e ele vê o mesmo cenário do sábado passado. Os rabinos estavam preparando aquilo para ver qual seria a postura do Senhor Jesus naquele momento. Se ele de imediatamente curaria, ou se ele pararia, conversaria e fingia que existia uma pessoa enferma ali. Primeiro que, para você entender, aquele homem com hidropia e a mulher que estava enferma não era nem para estar na mesa. Eles tinham que ficar fora de Israel, fora dos termos de Jerusalém. Existia uma caverna chamada de leprosário, onde tinha cegos, manchos, leprosos, tudo junto. Por quê?
Porque, na verdade, a questão de doença era muito ligada à questão de pecado. Quando Jesus curava alguém, ele não mandava ir no médico, ele dizia, vá ao sacerdote, porque ele é que tem a autoridade de dizer que você está liberto do pecado ou não. Hoje, se você fizer um exame de sangue e der algum problema, você vai tomar uma medicação e vai fazer novos exames, vai voltar para o médico. Antigamente, não. Então, aquele povo, ele ficava fora do leprosário, o povo pegava um monte de comida, resto de comida, jogava por cima do muro e caía, o povo ficava comendo. Se, porventura, uma pessoa enferma ou com algum tipo de doença estivesse andando no meio da multidão e viesse uma pessoa limpa, a 100 passos de distância, a pessoa que estava imunda colocava a mão direita para cima, colocava na sua testa e começava a gritar, imundo, 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 para que a pessoa desse meia volta e voltasse. Se uma pessoa imunda sentasse numa cadeira, levantasse, e uma pessoa dita pura sentasse, ela ficava imunda na hora, era considerada uma pessoa imunda. Então Jesus, ele percebe a malandragem. Mas para que eu possa me aprofundar na história do Senhor Jesus, eu quero lhe falar um pouco sobre a questão da vida de um beduíno, da vida da ceia, da comida, como é que funcionava a ceia. Quando você vai para a Bíblia, parece que a Bíblia é um livro de culinária, de gastronomia, só fala em comida, e eu amo comida. Diga, eu também. Senão tu morre, irmão. Você não adora a comida, você tem que comer. Então você olha para o livro e você vê os maiores milagres não aconteciam na sinagoga nem na igreja, acontecia na ceia, num casamento em Caná da Galileia, no partir do pão. Eram os momentos que o Senhor usava porque eles estavam desarmados e à vontade. Então, o beduíno, que era um povo antigo do deserto, eles, naquela época, a comida era muito rara. Observe que quando você vai para o casamento em Caná, a Bíblia diz que faltava o quê? Foi o que faltou? Acabou o quê? O vinho. Não falava nem da comida. Ele não esperava que a comida durasse. Aquele casamento durou 7 dias. É por isso que Jesus chegou lá pela quarta e quinta-feira do casamento. Quando o Senhor Jesus chegou com a sua comitiva, foi o maior mico. Porque chega ele, Maria, os discípulos, e falta vinho. Imagine que desconforto para o anfitrião e para Jesus. Poxa, na hora que eu chego, cadê? Eu vou na sua casa e chega lá, ô bispo, só tenho água para te dar. E o varão, não quero não, eu já estou em casa. E não guardou nem um bolinho? Não. Imagine, Jesus chegou e não tinha absolutamente nada. Um sujeito de 1,90 m forte, precisava comer, meu amigo. Porque Jesus, quando ele veio à terra, ele era 100% homem. Tudo igual a nós. Quando ele queria falar com Pedro, ele fazia churrasco na brasa de peixe. Pedro, o meu eu trouxe minha tilápia e você. Pedro era um suvino na retal, não tinha nada, irmão. Só a graça. Tem gente assim, viu? Misericórdia. E o Senhor sabia porque ele pegava eles pelo estômago. Então o beduíno, eles sabiam que a comida era rara. Quando um beduíno encontrava com alguém que ele convidava para ir na sua casa comer com ele, é porque ele via algo de especial nessa pessoa. A pessoa estava em alta conta com ele, com o beduíno. E se a pessoa dissesse que não iria para a casa do beduíno, era uma afronta tremenda. Só que o beduíno, ele convidava o viajante para ir comer na sua casa, só que ele não mostrava a sua esposa. Inteligente beduíno. Sabido. Ele não mostrava a esposa. Já o povo, os esquimó, é o seguinte, ele está em casa com a sua esposa, e quando chega um viajante, para ele dar boas-vindas ao viajante, o viajante tem que ter relação sexual com a esposa do esquimó. Diga assim comigo, o esquimó, lá ele, está amarrado, cara louco, você é um doido da cabeça, mas é a cultura deles. O povo chegou, ele tem que ter relação com a esposa do esquimó. Já o beduíno não, é um sujeito inteligentíssimo. Ele não mostra, filha, tu se esconda no quarto, deixa eu servir o homem aqui. Não mostra a esposa. Então o sujeito senta-se com ele no chão e começam a servir. E vem prato, é um prato só. Vem um prato, coloca aquele prato ali, eles colocam a mão esquerda para trás e começam a comer de mão.
Os dois começam a comer de mão. Alguém já comeu de mão aqui? Que maravilha! Então vocês vão entender o que eu vou dizer. Irmãos, quando minha avó estava viva, eu morei com minha avó 19 anos. Era eu, minha avó, era cachorro, era papagaio, era uma perturbação triste. Era muita gente. E eu ficava no quintal. Aí eu me lembro, que ela sentava comigo assim na minha frente, e ela fazia aquele feijão 3D, terceira dimensão, gordura até aqui, misericórdia. Deus preservou minha vida até hoje, imagina que bem. Então ela fazia aquele feijão, e ela me sentava e dizia, não, eu não quero comer, eu quero brincar. Ela, vai comer. Eu digo, não quero, ela vai comer. Aí ela sentava na minha frente e ficava machucando de mão. Só que minha avó, ela lavava muita roupa, e o dedo era cheio de unheiro. E eu olhava que a comida estava entrando no canto do unheiro dela. E eu digo, meu Deus, ela vai botar isso na minha boca, Jesus. E ela estava mastigando. Eu digo, eu não quero, minha avó, eu não quero. Ela, você vai comer. E aquela coisa triste, sendo machucada. Ela, eu digo, não, ela enfiava aquilo. Eita, Jesus dos crentes. Eu acho que eu engordei um pouco, acho que foi aquele unheiro. Misericórdia. Era uma coisa terrível. Então eu entendi o que é isso. Então o beduíno, ele comia com esse povo comendo de mão. Por quê? Porque a mão esquerda não se usava. A mão esquerda era para fazer seu asseio, se limpar, fazer as coisas, né? Suas necessidades. Então não se usava. Nos países extremistas, quando se pegava alguém roubando, se cortava a mão direita, para que ele pudesse comer com a mão esquerda e pudesse fazer a sua limpeza, o seu asseio com a mão esquerda, tornando-se assim uma pessoa imunda e uma pessoa que ninguém queria sentar na mesa para ter comunhão com ele. Porque a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de desfrutar dos assuntos reais. A mesa é um local que nivela todos os homens. Mefibosete, Davi disse, você vai comer pão à mesa comigo. Por que vai sentar na mesa? Porque mesa. Porque Mefibosete era aleijado. Quando ele sentava na mesa, o pé se escondia. Ficava igual o rei e Mefibosete. Era uma coisa só diante de Deus. Hoje você vê que tem gente que vai comer, vai para o sofá, vai para o quarto, vai para lá. Tem que ser na mesa. Você tem que ensinar os seus filhos a comer na mesa. Porque na mesa é o lugar que você olha no olho, que você conversa, que você tira o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, não sei o quê. Tira tudo, irmão. A mesa é um lugar de desfrutar, de conhecer um ao outro. Me lembro de 2 garotos verídicos, que começou a se paquerar no computador e de repente a menina mostrou o seio, um botãozinho, era um bebezinho, e o menino mostrando as partes deles íntimas, e de repente a mãe grita, todo mundo na mesa. Quando vai para a mesa, eram irmãos, e não sabia porque não mostrava o rosto, que estavam se paquerando. Mas quando você coloca na mesa, quando você conhece a mão, eu conheço minha mãe na maneira dela andar, meu pai a mão, eu conheço a mão, se só mostrar a mão, e nós temos tempo para se olhar, para se tocar, para se acarinhar. Então, os beduínos, eles tinham essa prática. Eles sentavam, vinham a comida e eles começavam a meter a mão e comer. Agora observe, eles comiam com a mão. A mão era deles. Eles alimentavam a boca, que a boca era deles. Eles sabiam onde a mão estava durante as 24 horas passadas. Era eles que lavavam a mão deles mesmos. Agora, na nossa cultura hoje, nós vamos nos restaurantes bacanas, usamos centenas e centenas de talheres que alimentaram milhares e milhares de bocas, não sabemos como foi lavado, não sabemos a procedência. Aí eu lhe pergunto, o que é mais higiênico? Comer de mão? Não responda. Ou comer de talher? Então é uma pergunta que fica no ar. Para você ver como Deus usa Israel, mas na época de Israel existia filisteu, amorreu, midianita, moabita, gibeonita, mas por que é que Deus escolhe justamente Israel, os hebreus, para ser modelo de conduta, modelo de caráter, modelo de ética? Deus nos chamou para ser modelo para essa sociedade corrupta e corrompida, que não tem nada para oferecer para ninguém. Muitas das vezes, a igreja está sem a sua identidade de modelo. Qualquer moda que lança, nós aderimos nas igrejas. Nós vestimos, nós vemos, nós acompanhamos. O que é isso? Existe um modelo, que é a Bíblia, que nunca envelhece, nunca está ultrapassada. Observe que hoje a moda antiga está voltando.
calça de sino, não sei o quê. Tudo volta, porque é cíclico, é um momento, vai passando, vai voltando. Eles não se encontram, eles não se acham, eles não sabem quem eles são. Mas a igreja não, somos modelo. Eu estava no shopping outro dia, com um xará meu também, Jean, e ele foi comprar uma calça toda rasgada pela canela, desfiada, não tenho nada contra. É o estilo dele. E eu fiquei só acompanhando. Aí a menina veio, e o senhor não quer nada não? Eu digo, não, eu não quero não é meu estilo não. Ela, você está fora. Eu estou me vergonhando em sua cara, minha filha. Eu estou fora? Olhe para isso. Você é louca? Eu sou. Ela aí ficou assustada. Eu digo, não brinque comigo não. Eu sou o modelo de Cristo. Eu sou a imagem do Senhor. Você é o modelo, você é a imagem do Senhor. É você que tem que dizer o que tem que ser feito lá fora, irmãos. Mas nós estamos nos perdendo. As coisas estão passando, os princípios, os valores estão indo embora. Antigamente se comprava só com a palavra. Vá lá, diga que seu pai que mandou comprava. Hoje tem que ter fiador, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nem a Caixa quer financiar mais. Imagine só. Por que é que está acontecendo? Que a sociedade modificou, mudou. As pessoas não cumprem mais o sim, sim e o não, não. Promete uma coisa, não cumpre. Irresponsáveis, mentirosos. O que é isso, irmão? Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser evangélico, não. O ser humano tem que ser assim. Eu estava evangelizando um amigo meu de infância, eu falei, vamos para a igreja, eu tenho que mudar a sua vida e tal. Ele, está marcado que você vai, eu domingo, ele que hora? Eu digo, 5 horas, ele fechado. Segunda, terça eu ligando, terça, quarta, quinta, sexta, ele confirmando. Sábado, domingo de manhã eu liguei, domingo meio-dia eu liguei, domingo 3 horas eu liguei, estou indo para ele, pode vir. Quando eu cheguei lá que eu buzinei ele, não vou não. E o rapaz, você só a misericórdia. Já me prometeu a semana, mas no dia, desiste. E tem uns que nem avisam. Eu vou fazer um voto que se Deus me der uma porta de emprego, abrir, eu vou pegar o meu primeiro salário e vou ofertar para Deus. Se Deus der a varoa que eu tanto quero, eu vou viver minha vida para Deus. Aí você procura o irmão, está na bênção. Irmão, e o culto? Não tenho tempo, estou trabalhando, estou estudando vestibular. Tá. Aprenda um segredo espiritual, irmãos. Todas as vezes que se aumenta a carga de trabalho, quem aumenta isso é o maligno, para lhe tirar do foco da presença de Deus. Lembra de Faraó? Faraó, quando queria parar a procriação do povo, ele começou a dar palha, dar barro sem palha. O povo ficava escorregando a perna e não tinha força para ter filhos. Aumentava a carga de trabalho, chegava em casa e dormia, para não produzir. E aí tem desculpa que não tem tempo, que não vai, que não pode. Seu chamado precede a sua vida. O chamado precede a vida. Romanos 8, 28, só leem a parte A. Bispo, tudo coopera para o bem. Coopera. Mas termine de ler a Bíblia. Vai terminando. Tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo os seus projetos. Deus tem um projeto, Ele te chama, plano, está no âmbito mental. Ele pensou, Ele planejou em você. Projeto, nada na Bíblia, Ele projetou. Agora cumpra o projeto de Deus. Se perdem. Só quer receber, pedir, mas não quer cumprir. Vamos trazer dízimo e oferta, como eu estava falando aqui. Subentende-se que dízimo é para abençoar a igreja, coitadinha que tem que pagar energia, pagar aluguel, pagar programa. Irmãos, o dízimo é para abençoar vocês. Para repreender o devorador, para que você prospere, para a sua vida andar em linha com Deus. Não é para a igreja. Essa igreja tem dono, não é o Átila Brandão, é Jesus de Nazaré. Se ele não cuida da igreja dele, para que servir a ele? Um Deus fraco, pequeno? Não, o nosso Deus é soberano. Ele é poderoso. Ele é um Deus mega. Não existe noite, tudo é claro. Não existe passado, presente e futuro. Ele vê tudo assim, passa, ele volta, ele vê. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele é Deus. Então você observa que a maneira que Jesus é repreendido na casa do principal fariseu, chefe de uma sinagoga, criou um problema tremendo. Eles fazem um novo cenário, colocam um homem com hidropia para ver o que é que o Senhor Jesus Cristo ia fazer ali. Então Jesus Cristo começa a ler a parábola do livro de Lucas, capítulo 14, versículo 16. Observando que a comida era muito rara, não poderia desperdiçar
Comida. Nós temos uma maneira de ver a comida diferente do Oriente. Nós comemos por celebrações. O Oriente come quando está com fome, para sustentar o corpo. O que é celebração? Tem gente que anda ansioso, o que ele faz? Come. Tem gente que está estressado, o que ele faz? Come. Tem gente que está agoniado, o que ele faz? Come. Tem gente que vai fazer uma reunião em casa, o que faz? Come. Tem um ditado que tudo acaba em pizza, irmão. Tudo é comida. E eu não sei se é só na casa de minha mãe que é assim. Mas debaixo da pia da casa de minha mãe tem um bocado de vasilhas, de margarina, de sorvete. E aquilo é uma coisa triste, mas tem um bocado lá. Porque quando alguém vai lá, ela enche, leva para tu. Irmão, a nossa cultura é sempre assim, é fazer comida e muita comida. Tem que sobrar. Outro dia eu viajei para o interior, o dia eu cheguei de noite, quase 10 da noite no interior, cheguei no interior, tinha uma mesa daqui na câmera. Beiju, requeijão, queijo coalho, galinha caipira. E eu assim pensando, Jesus ela fez para 3.000 homens. E eu pensando no meu coração, não falei para a irmã. Aí, irmã, quem é o time de futebol que está chegando para comer? Ela disse, gente, bispo, coma tudo, coma. E você está manifestada, minha irmã? Você é louca? Eu não aguento comer tudo. É um café preto com pão, eu vou dormir. Você está maluca? Mas o povo tem a visão de que você está passando fome há um ano. E faz um monte de comida, calma. Porque é a nossa cultura. Vai fazer uma festa de criança, irmãos, é bobagem, você soma. Adulto come tantos doces, come tanto salgado, isso você vai no Google, você vê isso. Não, bote a mais, é melhor sobrar do que faltar. É a nossa cabeça. E além de sobrar, quando vai embora, outro dia eu saí com os obreiros e fui para o aniversário. Chegou no aniversário, o obreiro pegou a chave do meu carro, disse, me empresta aí, eu dei a ele. Tudo bem, vim para cá. Quando vim para casa, eu abri a mala do carro. O aniversário estava na mala do meu carro. Bandejas de salgados. Eu digo, vocês querem me prejudicar? Vocês são loucos? A gente vai comer até amanhã, bispo. Eu digo, está louco, está amarrado. Vai disciplinar todos. O que é isso, irmãos? Os irmãos chamam para ungir a cada irmã, o computador da irmã. Eu fui na casa da irmã. A irmã era solteira, não ia só. A pastora não foi comigo. Eu levei uma equipe comigo de obreiros. Para que eu fiz isso? O erro da minha vida. A irmã humilde, simples, fez um cachorro quente cortado em tiras, um suco de cajá, marcou minha vida aquele suco de cajá. Quando eu sentei à mesa, tinha um irmão com um saco do pão dando nó. E eu assim, já interpretando a pregação do irmão, né? Eu disse, meus filhos, vocês deixaram um pouco para a dona da casa? Como que deixa, bispo? Estava, ó. Eu digo, vocês acabaram tudo. Ela não liga, não, bispo, eu fiz para eles mesmo. Como é que pode, irmão? Porque e pior quando paga. Tem gente, crente, quando paga, ele quer acabar tudo. Se é um casal e vai numa festa de final de ano, se ele pagar R$200, misericórdia. Eu sei, não sei. Passa a bandeja. Quibe, senhor. Quibe. Come, filha. Quibe. Empada, filha. Come, empada. Risole, filha. Empada, coxinha. Ela não aguenta mais. Bote na bolsa. Mas leva pra casa. Paguei caro, minha filha. A nossa cabeça. A nossa cultura é assim. Se pagar, você quer destruir com tudo. Até o reboco que tem mais de uma galinha quer comer, quer acabar, quer destruir. Fomos criados assim. Meu avô me criou assim. Meu avô comprava saca de feijão, ele não comprava um batom, ele comprava caixas de batom, fardo de carne de sertão. Eu digo, gente, somos distribuidores. Ele, não pode faltar. Meu pai hoje é assim. Meu pai passou fome. Hoje, você vai lá em casa, tem feijão, galinha, carne frita. Aí eu falo, pai, para que isso? Deixa aí. Só para ver. Cultural. Celebração. Qualquer reunião de crente é em uma churrascaria, é em não sei o que mais lá. Tudo tem que ter comida e muita. E se não fizer comida, fizer um coffee break, vai amaldiçoar até a terceira e quarta geração. Como é que me chama para uma reunião dessa e eu saio de lá passando mal de fome, gente? Outro dia teve uma reunião, aí foi num restaurante chinês, japonês. Quando veio um prato enorme, com um sushi no meio, um mel pelo lado, um gergelim por cima. Aí o irmão ficou, o que é isso? Ele disse, não, varão, é o prato principal. Ó, bispo, em nome de Jesus. E para controlar esse irmão, não tem como controlar. Irmão, vamos sair, você vai comer 30 hambúrguer e 10 pizzas, você vai abastecer. Porque é cultural. Eu estava pregando em Barra Sauípe,
Aí eu já levei o dinheiro no bolso, porque eu sabia que meus obreiros não brincam. Aí quando eu vim embora, a irmã disse: ô bispo, eu fiz um negocinho lá em casa, um escondidinho. O irmão disse: bispo, não brinca com a gente não. Eu disse: vamos lá. Isso não acaba tudo. Ele disse: pelo amor, não é assim, gente. Não faça aí. Então ministro lá na igreja, para que eles possam ser moderados. Tudo com moderação. Mas isso é cultural, não é que é os irmãos daqui. É o Brasil. O Brasil é assim. Mas no Oriente é diferente. Eles não veem a comida assim. Para se comer carne, só comia 3 vezes por ano. Carne era raro. Comia carne na Páscoa e em festas, celebrações especiais. Era rara a comida. Você vê que até hoje, você vai em Israel, eu estava numa fila para pegar um carneiro, aí ele me deu uma fileta de carneiro. Eu olhei para ele e fiz: bote outra. Isso não vai me alimentar. Eu digo: miséria, se aborreceu. Você vê, eles não têm essa cultura de comer, de guardar, sabe como é? Não pode, irmãos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Israel, a bispa disse: não, tome um café e pegue uma fruta. Para que a bispa fez isso? Por pegar as bandejas e botar na mochila. Eu digo: gente, era uma fruta, não é o pé da fruta. Mas no Oriente não. No Oriente, eles comem só quando precisam manter o corpo de pé. Então, por isso que você vê a diferença. E Jesus Cristo, quando ele fala baseado no povo de Deus. Então, ele vai, chama um sujeito para uma festa, o povo começa a excusar-se e ele se aborrece. Mas para que você entenda o que aconteceu aqui, existia, na verdade, 2 convites. Hoje, quando a pessoa vai casar, ela faz um convite. Um convite grande, com alguns convites pequenos, ou 2 ou 1, a depender da família, dizendo que o coffee break será individual com aqueles convitezinhos. Mas aqui no Oriente não era assim. Você mandava o empregado, primeiro, pegar uma prancheta e dizer: eu quero que convide essas pessoas. Ele ia na casa dessas pessoas e perguntava: você vai para a festa do meu senhor? Ele dizia: não. Ok. Você vai para a festa do meu senhor? Eu vou. Botava o nome da pessoa completa. E aí ele começava a fazer a lista. Quem aceitava o convite, ele colocava nessa taubinha que ele levava para levar para o seu senhor. Feito assim, ele destacava aquela página do convite, o primeiro convite, e dava para o seu senhor. Porque este primeiro convite era o mais importante, porque a comida era feita baseada no primeiro convite, em cima das pessoas que disse que iriam. Por quê? Porque se a pessoa que disse que iria não fosse, era considerada uma pessoa desperdiçadora de comida. E uma pessoa na tribo, na aldeia, ou naquela sociedade que tinha um rótulo de desperdiçador, ninguém dava crédito, ninguém tinha sociedade, ninguém dava para comprar fiado, ninguém sentava com ela, porque na casa dela sobrava comida. Então não podia sobrar comida. Tem alguns restaurantes aqui que você vê que tem essa taxa. Olha, se sobrar comida, você pague. Se você for investigar, tem raiz do Oriente, os donos. Porque era assim, não podia sobrar comida. Então, ele se programou, fez a comida, baseado neste primeiro convite, e depois ele vai e manda o segundo convite. Porque as porções eram preparadas e feitas. Cada um tinha uma porção única para comer, exceto o primogênito, que recebia a porção dobrada. Eu me lembro que quando eu morava com minha avó, eram 11 pessoas em casa, aí ela pegava um prato de comida e colocava embaixo, e pegava outro por cima e tampava. E botava esse esparadrapo em cima assim: Everaldo, o outro Edilberto, Edinalva, Edneia, Edmilson, Jean, Michele, Solange. Para ninguém tocar no prato do outro. Se um tivesse com fome e comesse prato do outro, guerra, briga, socoterapia. Era triste, porque repetiu. Não pode. Me lembro que uma vez, doce de banana, era um pedaço para cada. Ah, eu queria um pedaço a mais. Aí pegava aquele telebete: coma tudo. Está com fome, olho grande. Misericórdia, matar a criança. Hoje,
as crianças sentam na mesa, eu não como gordura, meu pai. Eu não gosto de cebola. Eu não quero comer frango, quero comer um nuggets. Nuggets. Ensine essa criança, gente. Ensine. Tem um jovem de 25 anos, que o médico já disse o dia que ele vai morrer. Sabe por quê? Porque o corpo dele tem intolerância à comida. Desde quando ele nasce, depois do leite materno, ele só aprendeu a comer batata frita. Ele é intolerável a qualquer tipo de comida, não sabe comer. Estão tratando para ele não morrer. A culpa é dele? É dos pais. É dos pais que ensinam errado. Quando o filho grita e quer, vai comer rúcula, viu, meu filho? Agrião, berinjela. Tem que ensinar a comer tudo, irmãos. Porque senão fica uma criança cheia de vontade, milindre, fraca. Ontem eu estava com um obreiro e ele me disse: bispo, preciso perder peso. Eu digo: que bom, vou comer só folha. Aí eu fiquei rindo. E não funciona, irmão. Você tem que ir no nutricionista, senão você vai ficar fraco do mesmo jeito. Come folha, fica com fome, chega de noite escondido, come tudo que não presta. Minha irmã era assim, não comia durante o dia, mas de noite ela tinha um desejo de acabar com a despensa toda. E ninguém sabia porque a comida sumia. E ela só engordando. Ah, eu não passo na borboleta de ônibus. Eu digo: tem alguma coisa errada. E um dia nós pegamos ela no Fraga, comendo que nem um leão. Eu digo: miséria, o que é isso? É para você ou para dividir? Não. Por quê? Porque mostra que está fazendo dieta, mas escondido, come tudo. O seu melhor médico é você mesmo. É você que se disciplina. Você tem que ter o controle sobre todas as coisas. Vou assistir isso, não vou assistir aquilo. Vou ouvir isso, não vou ouvir aquilo. Vou comer isso, não vou comer aquilo. Vou para aquele lugar. Você que escolhe, irmão. Você que domina todas as coisas. Então ele fez o primeiro convite, o povo disse que iria, ele fez a comida, as porções certas. No segundo convite, o segundo convite é conhecido como convite de confirmação. Ele manda o seu empregado, o mordomo, ir na casa das pessoas e diz: olha, está certo, hoje de noite está fechado, a festa, está aqui seu nome. Só que teve um problema. Um a um começou a dar desculpa, a excusar-se. Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Se uma pessoa se recusasse, o que ia acontecer? A porção dele ia ficar guardada. Mas se 2, 3, 4, 5 começasse a dizer que não ia sobrar uma quantidade grande de comida. Então ele começou a criar um desconforto tremendo para o dono da festa. Porque era, segundo o capítulo 17, nós estamos falando aqui que já era o segundo convite. O primeiro já havia sido feito. Era o convite de confirmação. Elas já tinham dito que iriam, mas na hora começou a dar desculpa, e uma desculpa mais esfarrapada do que a outra. A primeira desculpa, eles disseram assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Comprar campo e precisar ir ver não faz sentido. Nesse contexto aqui. Não tem como não ver o campo. Como é que ele vai se negociar uma fazenda sem ver? Para você entender isso, antigamente, para se negociar uma fazenda, ele já tinha que ter visto a fazenda. Depois que ele viu a fazenda, que ele gostou da fazenda, ele começou a negociar valores. Pago tanto, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Começou a negociar. Depois disso, o dono da fazenda deixa ele arar a fazenda durante as 4 estações do ano, para ver se a terra é boa, qual é a época que dá mais fruto, qual é a época que não dá fruto, qual é a época que chove, qual é a época que tem mais sol. O ano inteiro ele assumia a posse da fazenda e ficava arando a terra para conhecer a época que ele tinha que descansar o solo. Depois que ele negociava, depois que ele arava a terra durante um ano, eles iam para o cartório para ver se existia algum herdeiro da terra para poder reclamar no futuro. Já passou mais de um ano aí. Aí sim ele fechava o negócio. Então não justificava essa desculpa. É como se você me chamasse para celebrar um casamento de alguém e eu dissesse: eu vou. E no dia do casamento você me liga, eu não apareço. Ô, bispo, você não vem não? Eu digo: não, eu resolvi não ir porque eu não fiz a barba direito. Não justifica, desculpa esfarrapada. O segundo disse ainda pior. Ele diz assim:
comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Irmão, que no interior sabe como é que compra junta de boi. Olha pelo dente, olha pela quebradura, olha o corpo, olha tudo, irmão. É como se eu comprasse um carro seminovo pelo telefone. Que carro é? Não, é um carro 76. E como é que está o motor? Fale um pouco, fumaça, mas tá bom. E a chaparia? Não, é as portas coloridas, assim. Quanto é? Está 65 mil. Ah, está lindo o preço, maravilha. Não justifica. O terceiro foi a pior de todas. Ele diz, casei-me e não posso ir. Essa palavra casei-me e não posso ir, do grego, quer dizer, tenho núpcias com uma mulher. Você lembra que no início eu falei aqui que o beduíno não mostra a esposa? Ele esconde. Essa palavra casei-me e tenho núpcias com ela, quer dizer, eu tenho um encontro com uma garota de programa, e este encontro com a garota de programa é muito mais importante do que a ceia na sua casa. É por isso que este homem aqui fica tão revoltado, tão indignado, e diz, saia pelos becos, pelas ruas, e encha a minha casa. Porque quem eu chamei, quem eu convidei primeiro, não entrará na minha ceia. Nós estamos hoje, é aqui que eu quero iniciar com vocês. No primeiro convite, nós aceitamos ao Senhor Jesus. Nós vivemos com Jesus. Nós ceiamos, nós adoramos, nós pregamos, nós cultuamos, nós adoramos. Nós vivemos na base do primeiro convite. Ele nos chamou. Mas haverá um segundo convite. O convite de confirmação, a hora exata da festa. Mas muitos, com as suas atitudes, estão dando desculpa. Com a sua reação, está dizendo que não quer nada do céu. Pregamos, somos ateus. Nós somos ateus, muitos de nós somos ateus. Não cremos nesse Deus que nós servimos. Cremos que faz na vida do irmão, mas na nossa não cremos. Porque se vive no pecado, se vive falhando, se vive uma vida totalmente aversa aos princípios bíblicos. A Bíblia diz que a porta é estreita. Poucos é que vão passar por ela. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas vivem uma vida como se Jesus não voltasse. Eu aconselhava um jovem, ele é casado, mas ele está com amante. Eu digo, e aí? Ele, eu vou para o inferno. Eu digo, sim, aí ele, mas eu vou para o inferno. Eu não consigo me libertar disso. Só negando imposto, mentindo, roubando, na pornografia. 97% está na mordida da pornografia. Virtual, vendo, desejando. E entra por aqui, sai por aqui. Que é isso, irmãos? Você quer restaurar a comunhão? Deus é um Deus santo e sério. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Deus, ele opera com a santificação. Como você quer receber algo de Deus, sua vida é uma vida vacilante, inconstante. Uma vida de pecado, se programa para pecar. Tenho que pegar tal dia, porque no outro dia eu vou estar fazendo algo para Deus. Que vida é essa? Um irmão me pergunta, bispo, eu estava com um tipo de gente, o pessoal professa a mesma fé que a nossa, mas ele estava xingando. E aí, bispo? Eu desconversei. Isso não pode ser normal, irmão. Isso não pode ser natural. Outro dia eu passei pela rua, estava uma mulher na rua, toma um tiro no pescoço. Dá socorro, o povo cobriu com lençol. Não, já está morta. E gente, a mulher tirando o lençol, dá socorro, e o povo cobrindo. Está normal, irmão. Não está normal não, irmãos. Não vos conformeis com esse sistema, não. Não se conforme com a sua vida morna, parada, sem comunhão. Quantos de vocês que estão aqui me ouvindo são batizados com o Espírito Santo? Não me responda. Quantos receberam esse presente de falar em línguas, de ver no mundo do Espírito, palavra de sabedoria, que foram selados pelo Espírito Santo? Não se fala nisso mais hoje. Antigamente a gente via na frente, o pastor botava a mão e era batizado do Espírito Santo. Hoje ninguém sabe o que é isso, ninguém fala Espírito Santo. Hoje é muita festa, é muita farra gospel. Não. A Bíblia diz que é a oração que muda a história do homem. A Bíblia diz que se um povo se humilhar, chorar e buscar, Deus muda a história. Um bocado de crente capenga, sem história, sem vida, sem milagre, sem testemunho, sem nada. A Bíblia diz que o povo de Moisés morreu no Egito, irmão.
Só entrou Josué e Caleb. Quando você vai para Juízes, está escrito assim, ó: e todos que entraram de Josué e Caleb na terra prometida se corrompeu. Todos se corromperam, o de Moisés e o de Josué. Por que se corrompeu? O de Moisés teve experiência com Deus, mas murmurava. Já o de Josué não tinham experiência com Deus. Experiência que nos aliena ao Senhor. Quando você clama, se santifica, busca, é a comida, é a leitura, é a busca. A gente está querendo saber da vida do irmão, do outro. Ah, fulano caiu, fulano... E você? E sua vida? Restaure sua comunhão. O segundo convite está chegando. A irmã disse assim: bispo, o que é? A irmã fulano não jejua bem. Eu digo: por quê? Porque ela jejua só de manhã. O estômago dela já acostumou. Ela tem que mudar. Eu digo: minha irmã, eu quero te adorar, quero te buscar. Você é Deus agora. Como é que eu te sirvo? Quem é você para falar da vida da irmã, rapaz? Cada um tem sua intimidade com Deus. Mas hoje não se fala disso, não se prega, não se quer. Isso não atrai, isso não enche igreja, irmão. Não estou preocupado com igreja, com números, há muito tempo atrás. Eu me lembro que um pescador estava pescando e ele pescou um peixe. Quando ele pescou o peixe, é um peixe pequeno, ele guardou. Ele pescou, veio um peixe grande, suculento, ele jogou fora. E o segundo veio grande, ele jogava fora. E o povo disse: o que os maiores, os mais suculentos você joga fora e o pequeno você guarda? Ele: é porque lá em casa minha frigideira é pequena. Mas Deus quer alargar a frigideira da gente. Sabe como? Invista em gente. Não se preocupe com as coisas terrenas. A Bíblia diz: olha, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Nós estamos se preparando para namorar, para casar, para noivar, para batizar, para ser obreiro. Preparando para ter nosso futuro, estudando, para ser um bom cardiologista, um bom profissional. Mas ninguém se prepara para Deus. Ninguém se prepara para ter um encontro com o Senhor. Ninguém se prepara para viver uma vida contrita. Estamos no balanço do evangelho gospel. A Bíblia, Paulo diz: olha, se vier um anjo do céu, ou eu mesmo te pregar o que não seja esse, é maldição, não aceite. Eu não vim pregar nada além do que a palavra. Sua vida tem que refletir o caráter. Hoje você não sabe quem é quem, você não conhece as pessoas. Um irmão na frente do Iguatemi, com o outro fechando o carro, xingando, um dando fechada no outro, diz: eu vou sair na mão com você. Daqui a pouco saltaram do carro, quando ia sair na mão, passaram pelo fundo do carro e viram o símbolo do caminho das árvores. Ô, meu pai do Senhor, está de cabeça quente, varão? Quem paralisou o irmão foi o símbolo do caminho. E os frutos do Espírito, irmão, fica onde? Irmão, eu errei, eu lhe fechei. Me perdoe, varão. E não me beijo, irmão. Hoje não tem mais ósculo santo na igreja. Sabe o que é ósculo santo? Beijo na bochecha. Sabe por quê? Maldade. A irmã vai se abraçar com o irmão. Paz do Senhor. A maldade está na cabeça, irmão, da pessoa. Eu toco na mão da pessoa, eu sei se está com maldade ou não, no olhar. E cheio de malícia, cheio de pecado, cheio de coisas escondidas, cheio de coisas ocultas. Tudo que está escondido, Deus vai revelar. Viu, irmãos? Deus quer restaurar a comunhão sua com Ele. Eu me lembro de um grande missionário chamado David Livingstone. David, ele saiu da América e foi para a África pregar. Quando ele foi para a África, ele fez um voto com Deus. Disse: Deus, é o seguinte, eu vou pregar na África, em toda a aldeia da África. Mas no lugar que eu morar, eu não prego, eu só vou viver. E Deus disse: fechado. Ele pregou em tudo quanto foi a aldeia da África. Só que ele pegou uma doença. A América recolhe, manda um outro missionário no lugar dele. O missionário não sabia do pacto, do voto de David. Foi o que ele fez? No lugar onde David morava, ele começou a pregar. E ele começou a pregar, e ele na pedra, pregando e pregando e pregando. No auge da pregação, o líder da tribo gritou: pare de pregar, missionário. Porque ele estava pregando sobre a vida de Jesus. Quem era Jesus? Pare de pregar sobre esse Jesus. Porque nós conhecemos esse Jesus. Esse Jesus morou aqui e viveu aqui. O nome dele era David Livingstone, não era Jesus. A vida de David se confundia com a vida de Cristo, irmãos. Sua vida tem que se confundir com os princípios da Bíblia. Você tem que ser diferente. Seu olhar tem que ser diferente, seu ouvido é diferente, seu agir é diferente, seu enxergar, seu tato, seu viver tem que ser um viver diferente, irmãos.
Deus é fiel à palavra dele para cumprir na minha e na sua vida. Sem a restauração da comunhão, ninguém verá a Deus. Não se preocupe com quantidade, se preocupe com qualidade. Tem um filme que fala isso, um filme secular, 300. Milhares vão lutar contra 300. Não se preocupe, nós somos guerreiros. Se a gente se juntar aqui, irmão, a gente toca fogo no planeta. Só a gente. Só a gente. Eu me lembro quando eu era menor que eu participava de gincana do colégio. A gente conseguia boi, cabra, elefante, tudo que queria a gente buscava. Por que hoje não é diferente? Para ganhar almas. Sabe como é que a Universal faz? Antes do culto, chama os obreiros assim, você vai trazer 50 pessoas não evangélicas. No seu nome, viu? Porque no nome de Jesus é multidão. E eles que não tragam. É no nosso nome. Você que é uma pessoa benquista, onde você trabalha, onde você mora, o seu valor que você tem, um bom vizinho, tem que ir lá, irmão. Tem que fazer a obra. Tem que ter comunhão. Se você restaurar a comunhão com Deus, Deus muda a sua vida do dia para a noite. Porque mudanças acontecem rápido. Você está malhando trigo no lagar, marcando o passo. E só esperando a bênção chegar. Isso chega a me dar agonia, sabe? Esperando mais o quê, irmão? O tempo que está, como está, hoje. Só destruição. Deus quer lhe fazer feliz, é hoje, é agora. Eu tenho um amigo meu de infância. Eu não gosto de apelido não, mas o apelido dele é cara de choro. Eu passo por ele, Pai do Senhor, ele fez, só a graça. Desde quando eu conheço ele, é só fala em luta. E aí, varão na bênção? Sem dinheiro. Tem hora que eu fiz até que eu não vi, passo direto. Porque isso contamina, irmão. Não, irmãos. O evangelho é boas novas, é boas notícias, é o ano aceitável do Senhor, é palavra sempre de bênção, vai dar, não deu hoje, mas vai dar amanhã, não deu amanhã, vai dar mês que vem. Você pode continuar crendo que Deus vai trazer a vitória para você. Uma irmã foi ter filho cesariana. Aí, antes de entrar no centro cirúrgico, ela recebeu outras irmãs que tinham feito cesariana. A irmã nervosa, nunca teve filho. Aí a irmã alisando ela, fez, vai ser rápido. Ela fez, você fez, não foi? Como foi? Eu tomei 30 pontos externos, 40 internos, me lascaram toda. Quase infarta a outra. Isso é palavra que se diga? Não, irmão. Comigo foi diferente, mas com você vai ser rapidinho. Você nem vai sentir. Vai ser bênção. O menino vai chegar, vai sair e tal. Ministrar. Mas nós estamos profetizando o caos. WhatsApp. Paralisou Perovais. Zé Eduardo está matando. Não sei o que, está destruindo. Vigia onde parou. A terra, Isaías 40, está cheia da glória de Deus. Irmão, eu senti aqui que uma vitória vai chegar na sua casa. Irmão, está falando por você, a bênção vem. A cura, irmão, é profetizar a bênção, irmão. A gente só divulga o que não presta, porque o que não presta dá ibope. Dá ibope. Observe. Observe o que o povo diz o tempo todo. Soube da mais nova? Quero lhe dar um conselho, irmão. Não assista televisão, não. Não assista, não, que isso só vai lhe prejudicar. Eu estava dando um carona a um colega meu e ele parava no ponto, ele ficava assim com o braço. Eu pensei que ele queria me agredir. Eu estava ligado, não sei se ele tinha manifestado, e eu já olhando ele. Aí eu vi assim, bênção, que diabo é isso no seu corpo que você fica assim? Ele, não, é porque passou um motoqueiro aqui, é um ladrão perigoso. Eu, motoqueiro, você é louco, é um pai de família, um trabalhador. Ele está no pânico, não vive em paz, escondendo o relógio. Eu estou amarrado, irmão. Quer me assustar? Você é louco? Sai daqui. Não, irmão. Você nos chamou para viver em paz, feliz. Ele quer restaurar a sua comunhão. Amém?